A gente tem o prazer agora de receber o professor Alexander Moreira Almeida. O professor Alexander é psiquiatra, é professor associado de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, diretor do NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da UFJF, e coordenador das seções de Espiritualidade e Psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria, Associação Latino-Americana de Psiquiatria e Associação Brasileira de Psiquiatria. Vale destacar que o NUPS é um dos 5 maiores núcleos de estudo e de pesquisa sobre a temática espiritualidade e saúde, e que o professor Alexander, juntamente com o professor Giancarlo Chetti, são os diretores desse núcleo e fazem com que o Brasil seja um dos principais produtores de artigos científicos nessa temática. Então, professor, primeiramente, a gente gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui hoje. É sempre um prazer te ouvir, e a gente espera que a gente consiga contribuir bastante com a sua fala, tá bom? Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo Otávio. É um prazer poder falar com vocês aí, os alunos, professores e todos, e a gente poder conversar um pouquinho sobre a espiritualidade, o que tem de evidência sobre espiritualidade e saúde mental, e especialmente aplicações clínicas. Bom, então o nosso objetivo aqui hoje é falar o que tem de evidências científicas sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde mental, e especialmente sobre a implicação para a prática clínica. Para isso, o ideal é começar a falar sobre definições, né? O que é espiritualidade, o que é religião, para saber do que nós estamos falando. Há uma série de controvérsias sobre a definição, mas, basicamente, o que nós mais destacamos na espiritualidade é a nossa relação com o sagrado ou transcendente. Ou seja, todas as tradições espirituais têm uma ideia de que existe algo de transcendente no mundo, que o transcendente que vai além deste mundo material que nós vivemos, e esse transcendente assume a ideia de Deus, deuses ancestrais, espíritos, anjos, ou seja, existe uma dimensão transcendente na vida, no universo, e essa dimensão transcendente, ela é crucial, ela é essencial, e, portanto, ela é sagrada, seria algo o mais importante de tudo. Então, essa relação com o sagrado e o transcendente é a espiritualidade, e essa espiritualidade, ela pode acontecer dentro de um grupo de pessoas que compartilham crenças e práticas. Esse grupo organizado é uma religião, né? São crenças, práticas e símbolos para essa busca do sagrado e do transcendente. Então, ou seja, a pessoa pode ter uma espiritualidade e não ter uma religião, tá? Embora a maioria das pessoas que têm uma espiritualidade a vivenciam dentro de uma religião. E como é que o meio acadêmico lidou com este tema? Isso é um dado interessante porque, basicamente, a partir do final do século XIX, especialmente, começou a predominar no ambiente acadêmico uma visão muito negativa da religião e da espiritualidade. A religião e a espiritualidade eram vistas como vestígio do primitivismo passado e que seriam superadas num futuro em que a humanidade seria racional e, portanto, segundo esta visão, também arreligiosa, materialista, porque a ideia de Deus seria apenas uma criação da mente humana, de pessoas imaturas psicologicamente, e a religião seria um vestígio de um primitivismo e uma causa de neuroses e outros problemas. E essa visão, por exemplo, alguns autores que tinham, Karl Marx, por exemplo, tinha essa visão, Augusto Comte, fundando o positivismo, Freud também. Então, era uma visão que predominou bastante e se previa o seu desaparecimento. A grande previsão que foi feita era de que no final do século XIX, foi feita essa previsão, de que ao longo do século XX desapareceria a religião com o avanço, né, da ciência, da racionalidade, etc, etc. Muitos chamam isso de tese da secularização, que, né, a humanidade fica tudo completamente secular a religiosa. E um exemplo, primeiro, obviamente isso não aconteceu, né, nós estamos no século XXI, nós estamos falando de religião, não como uma coisa exótica, mas como uma coisa do nosso dia a dia, mas um exemplo muito interessante sobre a tese da secularização, ou seja, que a humanidade vai avançar necessariamente para a ausência de religião, por exemplo, foi a Revolução Russa. Porque a ideia que existia antes era que a religião existia porque era falta de instrução,
falta, né, pessoas eram ignorantes cientificamente. Havia a ideia de que a religião se mantinha porque as pessoas não tinham acesso à saúde, então buscavam curandeiros religiosos, ou então também que as pessoas recebiam uma ênfase social, era bonito, pegava bem, ou você recebia o ensino disso na escola, na televisão, na família, na televisão não tinha, né, mas né, no meio social geraria. Se você tirasse isso, desapareceria. Bom, e a Revolução Russa foi um caso interessante, porque assim que começa a Revolução Russa, em 1917, é estabelecido como uma das prioridades eliminar a religião da União Soviética. Né? Então, não só os líderes religiosos foram presos, assassinados, as igrejas foram explodidas, etc., as pessoas eram proibidas de ensinar religião para os seus filhos, por exemplo, era um crime passivo de prisão e deportação para campos de trabalho forçado. Ou seja, houve uma grande repressão a essa ideia. Havia campanhas também contra a religião. Esse é um cartaz verídico de 1930 da União Soviética, que você vê os trabalhadores num trator passando por cima, né, de líderes religiosos e dizendo que a batalha contra a religião é a batalha pelo socialismo. Isso foi além. Ainda já em 1975, ou seja, décadas depois, havia um cartaz também de uma campanha soviética, em que um cosmonauta, que era um dos grandes orgulhos da União Soviética, vendo lá de cima o céu, e vendo lá de cima, ele diz, não existe Deus. Eu não estou vendo Deus aqui de cima, e as igrejas caindo, tombando. Além disso, também houve um grande avanço na escolarização dos soviéticos, um avanço no sistema de saúde, e todas as faculdades tinham cursos obrigatórios de ateísmo científico, que eles diziam. Então, só para a gente ter uma ideia, ou seja, foram várias décadas, de 1917 a 1990, basicamente 70 anos, 2 ou 3 gerações com esse trabalho de tentar eliminar a religião. E aí, o que aconteceu, então, a partir disso? Então, esse é um dado bem interessante. Em 1991, mais ou menos no ano que, pouco depois, né, da queda do Muro de Berlim, nós vemos que 60% dos russos se diziam sem religião, 30%, apesar dos 70 anos de campanha, 30% se referiam religiosos ortodoxos. Mas assim que cai o Muro de Berlim e que volta a liberdade religiosa, não tão liberdade religiosa, para dizer a verdade, ainda existe bastante restrições contra outros tipos de religião lá, mas de qualquer forma acaba a supressão ativa da religião. Nós vemos que poucos anos depois, já em 2008, a taxa de não afiliados caiu para 18%. E de ortodoxos cristãos, 72%. Essa taxa de não afiliados, 18%, é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, um país que sempre teve, né, diversidade religiosa, nunca houve um combate sistemático. Então, mostra o quanto isso é uma característica da humanidade. Não há uma cultura, uma civilização em qualquer época que não tenha religiosidade. Então, portanto, nós precisamos conhecer. E aí vem uma pergunta, né? Dado toda essa mudança do século XX, século XXI, essa questão toda se diz, do enfraquecimento da religião, quantas pessoas vocês imaginam no planeta Terra, dos 7 bilhões de habitantes, possuem hoje em dia uma religião? Não só uma espiritualidade, dizem assim, ó, eu tenho tal religião. Né? Quantos por cento será que é isso? E nós temos esse dado. 84% da humanidade afirma possuir uma religião. 1/3 cristãos, 1/4 islâmicos. Né? Os não afiliados, 16%. Mas lembrando que não afiliado não significa que não tem espiritualidade. Nós vamos ver que uma boa parte dos não afiliados não tem uma religião, mas tem uma crença em Deus ou entidades espirituais, etc. E tem um dado interessante, que nesses 16%, a imensa maioria está na China, que é um país que tem sérias restrições à religião, então provavelmente é superestimada esse dado de 16%, porque as pessoas na China teriam receio de falar da sua verdadeira religião, já que lá, atualmente, existem várias formas de perseguição a cristãos, perseguição a muçulmanos, etc., que estão acontecendo na China atualmente. Mas, de qualquer forma, mostra como que isso é na humanidade. E a pergunta é, como será que isso vai acontecer
daqui para frente, ou seja, nas próximas décadas, desses grupos aí, quais grupos será que vão aumentar a sua manifestação religiosa e que grupos serão que vão diminuir a sua presença religiosa na humanidade? Será que os não afiliados vão crescer, as religiões vão desaparecendo? Será que o budismo, que é 6,9%, vai aumentar? Será que os cristãos vão diminuir, os islâmicos? O que será que vai acontecer? Então, segundo vários estudos e previsões, também do Pew Research Center, o principal centro no mundo nessa área, aponta o seguinte, que basicamente 2 grupos vão diminuir. O grupo dos sem religião e o grupo dos budistas. Já está acontecendo isso, na realidade, está diminuindo no mundo como um todo. O grupo dos sem religiões e budistas estão diminuindo e a tendência é que eles continuem diminuindo ao longo do tempo, né, havendo um crescimento mais de cristãos e muçulmanos e, proporcionalmente, um crescimento mais de muçulmanos, de forma que em 2060 seria mais ou menos 1/3 de cristãos e 1/3 de muçulmanos no mundo. Então, essa é mais ou menos a previsão. Então, ou seja, nós estamos falando de algo que é importante e ainda será importante nas próximas décadas, com toda certeza. E no Brasil, como é que isso acontece? Esse é um dado que nós temos, uma amostra representativa da população brasileira, tá certo? Então, se a gente consegue ter uma ideia de como é que é isso no Brasil. Então, nós vemos que mais ou menos 90 a 95% dos brasileiros possuem uma religião. E o interessante, 10% frequenta mais do que uma religião. Frequentar. Ou seja, essa miscigenação religiosa, sincretismo, é muito típico do brasileiro. A pessoa vai na igreja católica e vai no centro espírita, ou vê um livro de budismo, ou frequenta uma igreja evangélica pentecostal, por exemplo. Então, esse trânsito religioso é muito frequente no Brasil e é muito útil para nós, quando vamos entrevistar um paciente, não nos contentarmos em simplesmente perguntar qual é a filiação da pessoa, porque isso pode esconder muita coisa. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Um outro dado que chama muito atenção, nós vemos que 37% dos brasileiros adultos frequentam pelo menos uma vez por semana um grupo religioso. Ou seja, 1/3 dos brasileiros, mais de 1/3, e isso, inclusive, nos adolescentes, 35%. Como vocês vão ver, é a atividade social não obrigatória, tirando trabalho e escola, que mais pessoas fazem com tanta frequência. Mesmo entre adolescentes, daí ir para a balada, para o cinema, para o shopping, tantos adolescentes fazem com tanta frequência. Então é importante também tomar cuidado para não... cuidado com estereótipos que nós temos também. Eu costumo brincar, por exemplo, nunca vi um adolescente no programa da Malhação ir para um grupo religioso, embora é a atividade mais frequente que os jovens fazem, além de ir para a escola. Então, só para a gente ter uma ideia de como que isso é importante, nós vamos entender isso, epidemiologicamente, o impacto que isso tem, tá certo? Então, assim, isso é só para ter uma ideia de como isso é importante para o Brasil, né? E nós vamos ver qual é o impacto disso na saúde pública. E tem um outro dado, antes da gente entrar nos dados de pesquisa mesmo, é sobre a questão histórica, né? A gente aprende muitas vezes na escola, na faculdade e mesmo nos meios de comunicação, nas revistas de divulgação científica, de um eterno mito entre ciência e religião, ou seja, eterno conflito. Ou seja, muitas vezes a narrativa padrão é o seguinte: a humanidade era religiosa, dogmática, intolerante, e vem, então, os cientistas trazendo a liberdade da humanidade em relação à religião, e a religião resistindo bravamente, matando inúmeros cientistas, mártires da ciência, vítimas da intolerância, né, e da violência religiosa, mas que com o tempo foram se libertando, a humanidade foi se libertando disso, e a ciência predominando. Na realidade, essa narrativa que eu estou colocando aqui, ela foi construída fundamentalmente no final do século XIX, assim, tomou forma de um modo mais consistente na humanidade, é um mito, na realidade. Nenhum historiador sério hoje em dia da ciência e religião defende isso. Então aqui 3 livros, só para vocês terem uma ideia. Esse da esquerda é o livro da Universidade de Cambridge, sobre ciência e religião, do Peter Harrison, que tem em português. O do meio é um livro da Universidade de Oxford, e o da direita, um de Harvard. Todos analisando
essa relação ciência e religião, mostrando que a coisa é muito mais complexa do que se imagina. Então, os estudos têm minado essa visão simplista tradicional e os estudos são pouco difundidos no Brasil. Só para se ter uma ideia, esse estudo da Universidade de Harvard, do Galileo's Go to Jail, que publicou pela Harvard University, Ronald Neumann é um dos maiores historiadores da ciência do mundo, tá? E aí, ele, já na introdução desse livro, ele fala que o maior mito na história da ciência e religião é que elas têm estado sempre em conflito. O segundo aspecto que mais me chocou é essa frase: nenhum cientista, até onde eu sei, perdeu a sua vida devido às suas visões científicas. Embora o nosso imaginário, são centenas de cientistas que foram perseguidos, mortos por perseguições religiosas contra as suas teorias científicas, na realidade não há registro na literatura sobre isso, né? O caso clássico descrito de um modo geral é o Giordano Bruno, que realmente foi morto pela Inquisição, mas por razões teológicas, nada por razões científicas. E o Galileu, obviamente, não foi morto. Ele sofreu prisão domiciliar, ele não foi morto devido às suas visões científicas. Então, ou seja, é para refletir um pouco sobre isso. Muito bom. Então, tirado este mito também, demonstrando que a relação é muito mais complexa do que se pode imaginar, vamos passar, então, para a ideia de se é possível, então, ou não, investigar a religiosidade e a saúde. E aqui nós temos a primeira e a segunda edição do Handbook of Religion and Health, do Harold Koenig, que é o principal autor no mundo nessa área. E só esse handbook é uma revisão sistemática com mais de 3.300 estudos sobre religiosidade, espiritualidade e saúde. Então, literalmente, são milhares de estudos hoje nesse sentido. Então, não é mais uma área de especulação. Há dados objetivos sobre isso. E, felizmente, o Brasil é o quinto país que mais produz no mundo sobre espiritualidade e saúde. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Brasil. Então, o Brasil embora na produção científica geral, o Brasil é o 12º produção científica global, na espiritualidade nós somos o quinto país que mais produz. Então, assim, mostra que o Brasil é um protagonista nessa área e está crescendo, né? As revistas, né, que trabalham mais nessa área, a gente fez uma análise aqui das brasileiras, revistas de psiquiatria, enfermagem, saúde pública, são as principais revistas brasileiras nessa área. Muito bom. Então, a primeira mensagem, nós vamos começar a apresentar as evidências para vocês agora, mas a primeira mensagem fundamental é que a relação entre religiosidade e espiritualidade é uma relação complexa. Não é simplesmente que se isso é bom ou mal para a saúde. Não é assim. Tem fatores que são positivos, fatores que são negativos, nós vamos discutir isso em vários momentos aqui. E é multidimensional também. A espiritualidade, nós vamos falar, tem, por exemplo, o aspecto da crença. Que crença que a pessoa tem de Deus? Como ela vê Deus, por exemplo? Qual a visão que ela tem de Deus? Ela frequenta um grupo religioso, ela faz uma oração em casa, ela faz uma prática meditativa, uma prática de oração. Ou seja, há várias estratégias e vários modos de se envolver com a religiosidade. Cada um desses modos tem implicações diferentes. Então é importante. E cada pessoa é dinâmico, a pessoa tem uma religiosidade no momento da vida, passa para outro, se transforma. Então, tudo isso é muito importante. Então, é necessário para a gente, enquanto profissional de saúde, fazer uma avaliação cuidadosa. E aí, outro dado muito importante, quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos, de forma alguma, negando a importância dos outros fatores. Fatores biológicos, psicológicos, sociais. Por isso, nós estamos defendendo uma abordagem biopsico-sócio-espiritual. Não é uma ou outra. A gente tem muito essa mania de, isso é por causa disso ou por causa daquilo. O indivíduo tem um diabetes porque ele é obeso, porque ele é sedentário, porque ele tem uma genética, porque ele não tem uma dieta adequada, ou não. E tal, né? Então, é exatamente essa a ideia que a gente quer trabalhar. Eu vou falar, claro, aqui dos aspectos espirituais, mas sem negligenciar os outros, né? Sem saber que isso é importante. E a grande questão é que a saúde, processo saúde-doença é um processo dinâmico. Como eu coloco aí como uma balança. Temos os fatores patogênicos, gerando doença, fatores salutogênicos, gerando saúde. E nós temos uma balança. Quando começa a pesar mais os patogênicos, eu fico doente.
Para eu ter saúde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir os fatores patogênicos e aumentar os salutogênicos. Então, por exemplo, eu entro para a faculdade de medicina, aí eu começo a parar de fazer atividade física, ou seja, eu fico sedentário, aumenta um patogênico e tiro uma atividade física que eu fazia. Eu paro com a minha atividade religiosa que eu tinha, porque eu estou sem tempo, eu tiro mais uma vez um salutogênico e tal. Aí eu começo a beber ou a usar drogas, eu me afasto da minha família, de meu lazer e outras coisas, eu começo a ter uma prática de sono inadequada, eu fico doente. É exatamente isso que nós estamos falando. Ou seja, para poder fazer a balança voltar, eu preciso de corrigindo esses fatores de forma que os fatores salutogênicos pesem mais do que os patogênicos. Né? Então, essa é a ideia. Muito bem. E para explicar os achados, nós vamos mostrar quais são os mecanismos. Na realidade, hoje em dia, a gente não tem mais muita dúvida de que a religiosidade impacta a saúde. A dúvida principal é qual é o mecanismo, como isso acontece, tá certo? Há várias possibilidades que também não são mutuamente exclusivas e que mas a gente não entende ainda muito bem esse processo, tá certo? Uma delas seria o estilo de vida e comportamentos saudáveis. Por exemplo, a religiosidade enfatiza o combate à violência, né, o modo pacífico de relacionamento, não evitar a promiscuidade sexual, o uso de substâncias, etc. Então, esses fatores, por exemplo, podem ser alguns dos mecanismos pelo qual a religiosidade impacta a saúde. Suporte social, as religiões também, de modo geral, valorizam o convívio familiar, o convívio com amigos, o convívio no grupo religioso, a atitude, a prática caridosa de estar com outras pessoas, servir o próximo. Então, essa ênfase no suporte social, o senso de pertencimento também pode ser um fator. Outros aspectos, o sistema de crenças, enquadramento cognitivo, sentido existencial, ou seja, a vida tem sentido, os sofrimentos têm um propósito, né? Eu tenho modelos que eu observo, toda religião tem histórias modelares de pessoas que passaram por dificuldades e superaram essas dificuldades, etc. E, por fim, as próprias práticas religiosas, práticas de oração, de meditação, estados de transe, que também podem ter impacto sobre a saúde. Então, esses são alguns dos possíveis mecanismos. Então, agora nós vamos passar para os principais achados. Então, resumidamente, os principais achados mais robustos, cada um com dezenas de estudos apoiando, é que o maior nível de envolvimento religioso, de um modo geral, está relacionado com menos níveis de depressão, de suicídio, de uso e abuso de substâncias, menor mortalidade, melhor qualidade de vida. Esses são os dados mais robustos. Aqui, por exemplo, é um estudo bem interessante da Universidade da Colômbia, em que eles seguiram por mais de 10 anos, por 10 anos na realidade, filhos de pais com depressão. Tá? Filho de pai com depressão tem mais risco de ter depressão, nós sabemos disso. Só que eles perguntaram para o filho se a religião era importante para eles. Este filho que dizia que religião era importante para eles tinham, em média, 10 vezes menos depressão do que aqueles que diziam que a religião não era importante para eles. Então, ou seja, o odds ratio no modelo multivariado foi de 0,1, ou seja, 10 vezes menos. Esse é um fator extremamente relevante. Nessa mesma amostra, em outro estudo, no outro artigo, melhor dizendo, eles investigaram nessas mesmas pessoas que tinham uma religiosidade, a espessura do córtex cerebral. A espessura do córtex cerebral tem relação com proteção contra a depressão, por exemplo, em certas áreas. E o que se percebeu foi que a espessura cortical naquelas pessoas que tinham altos níveis de religiosidade era mais ou menos o dobro daqueles que tinham baixo nível de religiosidade nestas áreas relacionadas à depressão. Então, é uma alteração neurobiológica também nesse sentido. Um conceito muito importante na espiritualidade e na saúde é o de coping religioso. Coping é a estratégia de enfrentamento de problemas, como eu lido com problemas, tá certo? E eu posso lidar de várias formas. E entre uns modos que eu posso lidar usando a religiosidade. Este uso pode ser positivo ou negativo.
né? O coping positivo e o coping negativo. O positivo é aquele que traz resultados positivos, e o negativo, o inverso. Então, por exemplo, coping negativo. Eu estou com um problema. Fiquei doente, perdi o emprego, estou com coronavírus, não sei, qualquer coisa. O que eu posso pensar num coping negativo? Eu fico pensando, o que será que eu fiz para Deus me punir? Ou então, não vou fazer nada não, Deus eu vou só rezar e Deus me protege. Eu não vou preciso fazer nada para prevenir, ou para me tratar, ou para buscar um trabalho, seja lá o que for. Não vou fazer nada porque Deus vai resolver o meu problema. Então, esses são alguns exemplos de modo negativo de usar a religiosidade. E tem o coping positivo, que é frente a um problema, eu primeiro vou pensar o seguinte, se está acontecendo algo, mesmo que seja ruim a princípio, e se Deus é bom, deve ter um objetivo. Qual a lição Deus quer me dar com isso? O que eu posso aprender com isso que está acontecendo? Essa é a primeira pergunta. Segundo, se Deus é bom, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, se está acontecendo algo ruim, é porque eu tenho condições de lidar com isso. Né? Então, dá uma certa esperança. E também, ao invés de eu entregar para Deus tudo, ou tentar achar que eu tenho controle absoluto de tudo, eu penso o seguinte, eu faço o que eu puder e o resto está nas mãos de Deus. Então, esse é o coping positivo. Tá? Então, só vocês terem exemplos. E como é que isso impacta a nossa vida? Aqui vão alguns estudos mostrando isso. Isso é uma amostra de pacientes bipolares aqui da Federal de Juiz de Fora, esse aqui foi o mestrado do André Stroppa, colega nosso da psiquiatria, e nós investigamos 160 pacientes bipolares ambulatoriais. Tá? E nós percebemos, basicamente, que o indivíduo que tinha coping religioso positivo, ele tinha 4 vezes menos depressão do que aqueles que não tinham coping religioso positivo. Por outro lado, aqueles que não tinham religião tinham 4 vezes mais depressão do que aqueles que eram católicos ou que tinham uma religião. Então, só para poder... Mas sempre, claro, tem um lado negativo, o lado negro da força. Né? Então, por exemplo, em torno de 25% diziam que via alguma interferência do líder religioso com relação ao seu tratamento. E essa mesma amostra foi seguida 2 anos num estudo prospectivo. O que nós fizemos, então? Nós fomos tratando esses pacientes, seguimos os pacientes, 158 pacientes, por 2 anos. E olha que interessante, nós avaliamos o impacto na qualidade de vida desses pacientes. Mesmo eles já estão sem depressão, basicamente, esses pacientes com tratamento correto. Quem tinha coping religioso positivo tinha, em média, 10 pontos a mais na escala RUCOL, que é uma escala da Organização Mundial de Saúde, de qualidade de vida. Por outro lado, aqueles que tinham coping religioso negativo, eles tinham 20 pontos a menos 2 anos depois. Então, ou seja, o coping positivo era mais frequente, ajudou bastante, mas o coping negativo, embora menos frequente, é um dado importante, é bem menos frequente o coping negativo do que o positivo, mas quando presente, ele tinha um impacto negativo muito maior. Então, por isso que é preciso entender os aspectos positivos e negativos. Um outro dado interessante da prática clínica, esse aqui é o doutorado da Janaína Siqueira, psicóloga, que terminou ano passado seu doutorado com a gente. Nós avaliamos também 100 e tantos pacientes em hemodiálise, né? E o que nós encontramos? Nós investigamos os níveis de felicidade dos pacientes em hemodiálise. Sabemos que a hemodiálise é uma situação difícil, desafiadora, e fomos então investigar o nível de felicidade nessas pessoas. O primeiro dado que nos surpreendeu, que o nível de felicidade deles é maior do que a gente esperava. Mas o mais surpreendente foi que nenhuma das variáveis clínicas, anemia, número de comorbidades, qualidade da hemodiálise, nível de paratormônio e outros, nenhuma dessas variáveis foi preditora da felicidade. Nenhuma variável clínica que nós medimos foi preditora de felicidade. Mas os níveis de religiosidade e também de senso de coerência, como a pessoa vê o mundo, como ela se vê, fizeram diferença na felicidade. Então, ou seja, além das variáveis clínicas, temos um outro fator extremamente importante nesses pacientes, e no caso da felicidade, os que realmente impactaram foram os níveis de religiosidade, quando a pessoa enfrentava este problema. Muito bem. Falamos de depressão, falamos de felicidade, vamos falar agora sobre o uso e abuso de substâncias. Uma relação inversa entre
maior nível de religiosidade e menor uso de substância é bastante consistente, os achados mais robustos que tem. E aqui, por exemplo, um estudo que nós fizemos com 12 mil estudantes universitários do Brasil inteiro, tá certo? Nesse estudo nós encontramos, em linhas gerais, que os estudantes universitários que frequentam, participam ativamente de um grupo religioso, usam bem menos, ou dito de modo inverso, os estudantes religiosos, os estudantes universitários, que não têm uma vivência religiosa mais intensa, têm o dobro de chance de usarem drogas lícitas ou ilícitas, comparados com aqueles estudantes que têm uma prática religiosa. Além disso, também, mesmo em casos graves de crack, por exemplo, nós temos aqui uma amostra de mais de 500 dependentes graves de crack que foram internados devido à sua dependência de crack. Então, ou seja, em termos, assim, a prevenção falhou. As pessoas ficaram doentes, graves e internadas pela dependência. Apesar disso, nós encontramos que as pessoas que tinham um envolvimento religioso na adolescência, especialmente dos 15 aos 17 anos, que é quando o envolvimento da droga é pior, né, nesse período, e os jovens, os pacientes já adultos, que na adolescência tinham a participação de grupos religiosos, eles começaram a usar crack mais tarde, usavam crack com menos intensidade e tinham um grau de fissura menor. Então, mostrando que mesmo às vezes, quando falha a prevenção totalmente, mas não é tudo ou nada, a pessoa pode ter uma dependência menos grave devido a esse envolvimento religioso. Só para dar um outro exemplo do impacto de saúde pública que isso pode acontecer, o AA, né, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, esses grupos de mútua ajuda, os 12 programas de 12 passos, eles têm uma forte conotação espiritual. Dos 12 passos, mais ou menos metade tem uma noção de contato com o poder superior, tem toda uma noção de uma busca religiosa, um despertar espiritual, como eles costumam falar no AA e NA. Muito bem. Esse é um estudo recente dos Estados Unidos, uma amostra de 40 mil pessoas representativas da população americana. E eles identificaram as pessoas que já tiveram problemas com drogas, álcool ou drogas. Mas não tem mais, e se recuperaram. Pessoas que tiveram problema e se recuperaram. Então, viram que mais 9% das pessoas já tiveram problema com drogas e não tem mais. E olha que interessante, 50% mais ou menos recebeu ajuda, a outra metade não buscou ajuda. Tá? E dos que buscaram ajuda, né, que buscaram realmente ajuda profissional, foi 27 dos 50, ou seja, dá mais ou menos uns 10%. Enquanto metade, praticamente, dos que receberam ajuda buscaram um grupo de mútua ajuda, AA e NA. Então, a gente percebe como, ou seja, a maior parte das pessoas que se pararam de usar droga, o problema de álcool, que buscaram alguma ajuda nos Estados Unidos, buscaram algum tipo de ajuda que tem alguma conotação espiritual ou religiosa, como os grupos de mútua ajuda e também os grupos especificamente religiosos de apoio ao uso a evitar o uso de substâncias. Então, ou seja, mostra o impacto que isso tem na saúde pública. No Brasil, nós temos um caso muito interessante, por exemplo, a pastoral da infância. Hoje em dia se fala pouco sobre isso, mas nos anos 70, a mortalidade infantil por desnutrição, diarreia, desidratação era um negócio assustador. E a Zilda Arnes, uma pediatra católica, criou, né, mobilizou a pastoral da criança e fizeram campanhas no Brasil inteiro de mapear comunidades carentes, de fazer pesagem, orientar a usar o soro caseiro em caso de diarreia, etc., com a mobilização católica. E foi impressionante o impacto que isso teve sobre essas comunidades, há estudos nesse sentido. Então, mostrando essa parceria, de parceria de atividades religiosas e médicas, clínicas em geral. Muito bem. Agora, um outro achado muito relevante também diz respeito ao suicídio. Nós sabemos o problema que é o suicídio em termos de saúde pública. E esse é um estudo do grupo de Harvard, do professor Tyler Vanderwill, e eles seguiram quase 90 mil pessoas por 14 anos nos Estados Unidos. E eles, basicamente, perguntaram, era um grupo de 90 mil enfermeiras, perguntaram para essas enfermeiras se elas frequentavam ou não um grupo religioso, qual a frequência que elas frequentavam,
Perguntaram para um monte de outras coisas, mas isso foi uma das perguntas, e seguiram por 14 anos este grupo. E controlaram para tudo, para variáveis clínicas, sociodemográficas, etc, etc, etc. E viram, ao longo dos 14 anos, a morte por suicídio nessas 90 mil enfermeiras. E o dado mais impressionante é o seguinte, é de que as enfermeiras que frequentavam pelo menos uma vez por semana um grupo religioso, elas morreram 6 a 7 vezes menos do que aquelas que não frequentavam. Quer dizer, a gente não tem uma variável de risco ou protetora com tamanho de efeito tão grande, 6 a 7 vezes em relação ao suicídio. Né? Então, esse mostra, é um estudo robusto, que mostra o tamanho do impacto disso em termos de saúde pública. Para caminhar, nós estamos caminhando já para o final das evidências, para chegar na prática clínica mais diretamente. Esse outro estudo também do grupo de Harvard também, saiu recentemente no American Journal of Epidemiology, seguiram amostras de 5 a 7 mil adolescentes. E esses adolescentes tinham, em média, uns 15 anos, mais ou menos. Você pegava um adolescente com 15 anos e seguia esses adolescentes por mais uns 8 a 14 anos. São dados variados, porque cada dado foi mais ou menos numa época. Mas é mais ou menos o seguinte, então de 6 mil adolescentes, com mais ou menos 15 anos, seguido por mais uns 10 anos. É mais ou menos essa a ideia. Tá? E o que eles encontraram de modo substancial? Que aqueles adolescentes com 15 anos que frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, tinham um grande número de variáveis de saúde melhores quando eles já eram adultos jovens, 10, 14 anos depois. Ou seja, aqui agora eu estou avaliando os desfechos de saúde na vida adulta, né? Após seguir de 8 a 14 anos esses adolescentes. Então, os adolescentes que frequentavam um grupo religioso na adolescência, quando adultos, eles tinham, em média, maior satisfação com a vida, mais afeto positivo em termos de alegria, bem-estar, maior participação em voluntariado, maior senso de missão na vida, maior tendência a perdoar as pessoas, maior participação política, menos depressão, menos transtorno de estresse pós-traumático, menos cigarro, menos uso de maconha, menos uso de outras drogas, menos doenças sexualmente transmissíveis e menor início sexual precoce. Então, ou seja, para a gente ver uma quantidade grande de desfechos de saúde que se relacionaram com essa participação religiosa na adolescência, que está em linha com aquele achado do crack que nós discutimos mais para trás. Bom, passando para a prática clínica, o que eu faço com tudo isso? A Associação Mundial de Psiquiatria publicou recentemente um position statement, ou seja, uma declaração de posição recomendando a abordagem da espiritualidade no ensino, pesquisa e prática clínica na psiquiatria, mas se aplica também para a saúde como um todo. Ou seja, quando eu vou coletar a história de alguém, eu devo coletar a espiritualidade dessa pessoa. Por exemplo, a história social, como é que eu faço com meus pacientes? Estou coletando a história social. Aí eu pergunto para o paciente, me fala uma coisa, na sua casa você mora com mais quem? Aí ele conta com quem que ele mora. Ah, legal, e como é que vocês se dão? Tá. E você tem algum hobby, você tem algum lazer, alguma coisa? Ah, sim, não. E você tem alguma religião, alguma prática religiosa ou espiritual? Como é que é isso para você? Ou seja, neste contexto eu começo a entender um pouco para esse indivíduo o que é a sua religiosidade e como é que isso pode ou não estar impactando positiva ou negativamente na sua saúde, né? Isso deve ser mais investigado pelas aplicações clínicas. Agora, um dado muito importante. A abordagem é centrada na pessoa do paciente, não minha. A questão não importa se eu, profissional, sou religioso ou não. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a religiosidade do meu paciente. Então, do mesmo modo que eu preciso saber da sexualidade do meu paciente, das condições socioeconômicas, eu preciso da religiosidade dele. E não se trata de forma alguma de impor visões religiosas ou visões antirreligiosas, porque as duas coisas podem acontecer. Eu posso desde falar, não, você está deprimido, você está sem Deus, você não está indo na igreja. Claro que é um absurdo falar isso. Assim como também eu posso considerar, como também é um absurdo, como alguns profissionais dizem, o que? Você vai buscar uma religião? Isso é uma coisa assim de pessoas que não têm tanto estudo, né, uma atitude mais infantil de defesa. Esse tipo de resposta também, claramente,
não é apropriado, ou fica com raiva quando o paciente busca também, um paciente com oncológico, por exemplo, ele busca uma cura espiritual, um apoio religioso, e a pessoa fica chateada, ou desqualificar, ou ironizar essa vivência do paciente, né? Um outro aspecto importante também, nós temos que ter abertura para lidar com as comunidades religiosas. Como eu já acabei de comentar, o caso mesmo do AANA, como eu já falei, que não é uma comunidade religiosa, mas que trabalha com esse aspecto, com as pastorais da infância, mas muitas vezes o grupo religioso vai trazer o paciente para a gente poder atender, ou às vezes eles nos chamam para fazer alguma intervenção na sua igreja, no seu templo, no seu centro espírita, etc. Então, esse trabalho em conjunto. Outro aspecto, respeitar a religiosidade e espiritualidade da equipe. Muitas pessoas têm vergonha de falar sua religiosidade e sua espiritualidade. E o mais interessante, um grande número de pessoas escolhem a carreira na área de saúde, a medicina, por exemplo, como uma vocação religiosa. Né? Quer dizer, como um chamado divino. A pessoa percebe aquilo como um chamado divino, uma necessidade de ter uma visão religiosa, ver a profissão como uma missão religiosa. E o mais interessante, os estudos mostram que as pessoas que têm um senso de chamado, de vocação religiosa para a medicina, por exemplo, tendem a ter menos burnout. O que faz sentido, porque o burnout tem a ver com um certo cinismo, distanciamento afetivo da prática. Você percebe aquilo tem um valor, uma importância, o burnout diminuiu. Muito bom. Então, em resumo, por que eu tenho que abordar ou seja, quais são os motivos das pessoas não abordarem esse tema, melhor dizendo? Uma, porque as pessoas não conhecem as evidências, o que nós apresentamos aqui, as pessoas não sabem que existem, não foram treinados na faculdade, na residência, etc. Vários autores e teorias que desqualificam ou patologizam a religiosidade e a espiritualidade, mitos de um eterno conflito, mas essa lacuna religiosa em que sentido de que, muitas vezes, o profissional de saúde é menos religioso do que a população que ele atende, então ele não consegue entender aquela religiosidade, ou essa disputa, às vezes, também que a gente vê, quem vai tratar o paciente com dependência química, os religiosos, os profissionais, os psicólogos, os médicos, porque podemos trabalhar em conjunto, né? Essa é a questão. E aí vem uma dica, né? Para coletar a história dos pacientes, vai usar o FICA. FICA é um acrônimo, o F significa fé. Eu pergunto para você, você se considera religioso? Você tem uma fé, uma crença? Essa é a primeira pergunta. O I é de importância ou influência, ou seja, se você tem, quanto isso é importante para você? Você frequenta, isso impacta o modo como você lida com a sua doença, isso é importante, ou como você está enfrentando, e que importância na sua vida? Pode não ter nenhuma, ou pode ser central. Eu vou ter que avaliar. Então, o I de importância. O C é de comunidade. Você faz parte de algum grupo, de alguma comunidade? Você frequenta? Como é que é essa relação entre vocês? E, por fim, abordar. Como você gostaria que essa questão fosse abordada no seu cuidado? Tem alguma necessidade que você tem, etc., que precisa ser trabalhada? Então, fica uma boa dica. E aí, algumas intervenções que a gente pode fazer também. Uma intervenção colaborativa, explorando potenciais recursos benéficos que o paciente tem. Frente a um problema do paciente, eu vou tentar ver muito isso mesmo. O paciente ele é diabético, né? Então, eu vou tentar ver com o paciente se ele faz uma atividade física, se ele tem alguma dieta, se tem algum grupo que ele possa se integrar mais, ou coisas que o valham. Aqui também é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso ver com o paciente uma série de estratégias que ele pode já ter feito na sua vida, ou que ele possa saber que possa ser relevante para ele. Por exemplo, pacientes que estão em situações de angústia, de medo, de depressão, ou lidando com a doença, com limitações. Às vezes, a leitura de textos religiosos, ler a Bíblia, ler um livro budista, espírita, ele já teve essa prática antes, o quanto isso foi relevante para ele. Esquema cognitivo, né? Como que ele está enxergando isso? Práticas rituais, às vezes, a confissão, o passe, alguma estratégia que pode ser útil para ele, ver ou ouvir programas de TV, prece, meditação, o serviço voluntário, a participação em atividades voluntárias, religiosas, uma integração comportamental. Então, todas são intervenções que podem ajudar o paciente, fazendo parte do repertório do paciente, claro, não vou impor isso para o paciente, eu vou saber se isso faz parte, se fizer parte, olha, isso para algumas pessoas pode ser útil, talvez possa ser algo interessante para você. Então, essa que seria
basicamente, a ideia central. Então, isso fica aí, esse panorama geral de abordagens clínicas. Então, fundamentalmente, a espiritualidade tem esse impacto sobre a saúde, de um modo geral positivo, mas também negativo. Uma primeira abordagem que eu posso fazer é coletar uma história espiritual e identificar pontos positivos nessa religiosidade. E se tiver pontos negativos, eu posso até recomendar que ele procure o seu padre, o seu pastor, para conversar esses conflitos também. Queria aproveitar também e falar, como nós já comentamos, o Brasil tem feito pesquisas importantes na área de espiritualidade, tem se destacado. E nós estamos atualmente coletando dados para duas pesquisas que temos aqui no Brasil. Estamos fazendo um levantamento no Brasil de casos de experiência de quase morte e de pessoas que alegam lembrar-se de vidas passadas. Então, nós temos que conhecer quem são essas pessoas, que características que elas têm, e aí comparar esses dados com a literatura internacional. E aí, se alguém souber de casos nesse sentido, pode ir direto no nosso site do NUPS, e clicar lá, já vai ter um formulário para poder preencher. Tem esse WhatsApp também para casos especificamente das EQMs, experiências de quase morte, que é para a pessoa que teve uma experiência de quase morte e que tem o que nós chamamos de percepção verídica. Ela viu coisas que depois se confirmaram sendo verdadeiras, durante o período de coma, por exemplo, de parada cardíaca e coisa que o valha. Nós temos alunos de doutorado e pós-doutorado investigando essas duas pesquisas, então essa colaboração do Brasil inteiro vai ser muito bem-vinda. E como nós falamos também da ausência de informação e de treinamento, o NUPES criou um canal há 6 anos. Tem 6 anos já que nós temos um canal no YouTube. Toda semana, a cada 2 semanas, sai um vídeo novo sobre ciência, espiritualidade e saúde, com alguns dos principais especialistas no Brasil e no mundo na área. São mais de 250 vídeos gratuitos disponíveis, né? Então, tá o endereço aí, né? youtube.com/nupsufjf, ou dê um Google TV Nups, vocês acham com facilidade lá, e há uma enormidade de dados de aprofundamento, e embaixo na descrição de cada vídeo tem links para quem quiser se aprofundar mais. E, por fim, também, quem quiser estar acompanhando os trabalhos do NUPES e comentários de novas pesquisas, novas perspectivas do Brasil e do exterior, temos o nosso site, temos o nosso Facebook e temos o nosso Instagram. Muitíssimo obrigado, espero que tenha sido útil para todos. Professor, não temos palavras para agradecer a presença do senhor aqui no nosso evento. Foi uma palestra brilhante e interessante de ressaltar alguns pontos, que quando a gente trabalha a espiritualidade, o nosso conflito de interesse tem que ser a pessoa. Independente de tudo que a gente acredita, independente de tudo que pode estar envolvido nessa relação, né? E o que a gente não entendi pode como é fazer? que é. Não entendi que o nosso pessoa... conflito de interesse, quando a gente trabalha a espiritualidade, tem que ser a pessoa. Independente do que a gente acredita, independente de toda essa relação que pode ter de médico-paciente. Uhum. Como é que a gente pode manejar esse coping, esse enfrentamento negativo? Pergunta muito boa. Esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia. Tá? É uma área que está crescendo em termos de pesquisa sobre como lidar com o coping negativo. Primeira coisa, o coping negativo ele pode ser transitório. Frente a um momento difícil, a pessoa pode passar por um momento de coping negativo e depois ela evolui. Esse é um ponto relevante. O que se pode fazer também, frequentemente, uma das coisas também é recomendar que a pessoa procure, talvez, algum orientador religioso da sua fé para discutir esses conflitos que ele está tendo. Porque, claro, não é função do médico dizer se Deus castiga, Deus não castiga, etc. Isso não é papel do médico fazer isso, é uma questão religiosa, estimulá-lo nesse sentido. Agora, por exemplo, se ele está usando uma abordagem, não vou tratar não, que Deus vai me curar, né? Uma das coisas é mostrar o seguinte, uma fala que eu costumo sempre fazer. Olha, na realidade, não é uma coisa ou outra, aquela ideia de não é uma coisa ou outra, né? Quer dizer, Deus coloca opções várias para a gente poder nos ajudar. E os médicos são um desses caminhos também, que não negam a pessoa ir para a religião, fazer o trabalho dela, e também fazer o tratamento médico. Não tirar essa ideia de oposição, né? Entender a própria medicina ou as práticas de saúde como uma outra graça divina, né? Que
para as pessoas, mas as pessoas entendem isso frequentemente quando a gente aborda isso. Quando tem situações mais delicadas, em que a pessoa continua sendo muito refratária, eu, às vezes, quando o paciente me autoriza, eu peço para falar com o líder religioso do paciente e falo com ele, olha, estamos tendo essa dificuldade, eu quero trabalhar em conjunto com vocês, mas o paciente está tendo uma dificuldade, como é que a gente pode trabalhar em conjunto e tudo mais, valorizando o que vocês estão fazendo, e aí, de um modo geral, isso também ajuda. Um outro exemplo de coping negativo, por exemplo, também, a pessoa fica achando que Deus está punindo, ela está fazendo, por exemplo, ela pode ter feito algo muito ruim na vida, no passado, e não se perdoa, acha que Deus não a perdoe, e que ela está perdida mesmo, e enfiar o pé na jaca, que já era. E aí, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa cristã, claro, isso vai depender da pessoa, do profissional conhecer e ter habilidade para lidar com isso, como numa psicoterapia, por exemplo. O paciente é cristão, aí fala, não, Deus vai punir, Deus vai perdoar nunca e tal. Eu falo, tudo bem, aí você é cristão, sou. Assim, e como é que Jesus lidou com as pessoas que erraram? Como que ele lidou com a mulher adúltera? Como que ele lidou com o filho pródigo? Aí a pessoa para pensar assim, olha só, o que o filho pródigo achou que ia fazer? Que o pai ia largar dele, não estava nem aí, mas o pai fez uma festa e tal, quando ele voltou. Então, ou seja, a pessoa às vezes cai uma ficha, então isso pode ser um modo também de trabalhar com esse coping negativo. Com certeza. Legal. Ou seja, sempre usando o recurso cultural religioso do paciente, não o meu. Isso é fundamental. Certo, joia. Outros pontos também interessantes é aquela tal da psiconeuroendocrinologia. O que o senhor pode comentar pontualmente conosco? O que é isso aí, por favor? Perfeito. Então, a psiconeuroendocrinologia ou psiconeuroimunologia é basicamente como a mente, através do sistema nervoso, influencia o sistema imunológico e endocrinológico. E esse é, sem dúvida, um dos possíveis mecanismos pelo qual a religiosidade impacta na saúde. Com a religiosidade havendo uma mudança do padrão mental, né, do modo de pensar, de ver as coisas, vai influenciando o resto. Há estudos mostrando, por exemplo, que práticas religiosas como meditação e oração diminuem hormônios de estresse, como colesterol e cortisol, por exemplo. Há estudos mostrando que em idosos que frequentavam um grupo religioso, eles tinham menor mortalidade. E essa mortalidade estava ligada a menores níveis de interleucina 6. A interleucina 6 é um marcador de instabilidade imunológica, né? E, por fim, só para dar um outro exemplo, e tem estudos também sobre contagem de CD4 em pacientes HIV também. E os pacientes que tiveram HIV e tiveram um aumento da sua religiosidade tenderam, com o tempo, a ter maior contagem de CD4. Então, ou seja, essa é uma área ainda inovadora, que está sendo estudada, mas os resultados são promissores. Nossa, muito bom, muito bom. E para finalizar, eu só queria fazer um breve comentário de que esse tema, a espiritualidade, não está restrito só à psiquiatria. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, no segundo semestre do ano passado, lançou uma diretriz de prevenção de doenças cardiovasculares que abordam a religiosidade e espiritualidade. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade já tem no tratado e diversas pesquisas sobre como abordar a espiritualidade na prática clínica também. Então, não é algo que permeia só a psiquiatria, mas a medicina como um todo e todas as especialidades médicas. Sim, sem dúvida. A própria Organização Mundial de Saúde colocou dentro da qualidade de vida, do questionário de vida, uma das dimensões é a de espiritualidade, né? Muitas recomendações, só para a gente ter uma ideia, o Joint Commission é a principal instituição acreditadora hospitalar do mundo. E um dos quesitos para receber a certificação do Joint Commission é que seja abordada a espiritualidade dos pacientes. Muito bom. Professor, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Desde sempre, o senhor sempre nos recebeu com os braços bem abertos. Em nome da UFMT, eu tenho o prazer de te agradecer pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço e, mais uma vez, parabenizo a você, Paulo Otávio, a todos os colegas, né, o trabalho que vocês fazem na Alegres, aí nas ligas de espiritualidade, aí na faculdade. É um prazer mesmo poder ajudar os alunos que estão crescendo, que estão com ânimo e disposição e que vão continuar carregando esse bastão, essa tocha aí para frente.